Você sabia que criar um quebra-queixo pode levar até 4 dias? Esses doces coloridos e incrivelmente duros, conhecidos como gobstoppers no Reino Unido, são verdadeiras obras-primas da confeitaria. Imagine um doce que a cada mordida revela uma nova camada de sabor e cor, levando você a uma viagem sensorial única. Os quebra-queixos são fascinantes não só por sua complexidade de sabores, mas também pelo meticuloso processo de fabricação que envolve paciência, precisão e muita criatividade. Cada quebra-queixo é uma pequena maravilha da engenharia culinária, criada para proporcionar uma experiência de degustação inesquecível. Prepare-se para descobrir todos os segredos e etapas por trás da criação desses doces icônicos, que conquistaram gerações de amantes de doces ao redor do mundo. A história dos quebra-queixos é tão rica e intrigante quanto suas camadas coloridas. Originários do Reino Unido, esses doces duros e duradouros, conhecidos localmente como gobstoppers, começaram a ganhar popularidade no início do século XX. Criados inicialmente para serem uma indulgência doce que durasse um bom tempo, os quebra-queixos rapidamente se destacaram nas confeitarias britânicas. Com suas múltiplas camadas de açúcar e cores vibrantes, esses doces se tornaram sinônimo de paciência e prazer prolongado. Eles foram uma inovação na confeitaria, oferecendo aos consumidores uma forma de saborear um doce por mais tempo do que os tradicionais. Ao longo dos anos, os quebra-queixos evoluíram tanto em sabor quanto em técnica de fabricação. O avanço das tecnologias de confeitaria permitiu a criação de quebra-queixos com camadas ainda mais complexas e variadas, proporcionando uma experiência de degustação mais rica e diversificada. Com a introdução de novas técnicas e ingredientes, os quebra-queixos ganharam uma variedade de sabores e texturas que atraem uma ampla gama de gostos e preferência. Essa evolução também permitiu que esses doces clássicos fossem produzidos em massa, tornando-os acessíveis a um público global e transformando-os em uma sensação internacional. A importância cultural dos quebra-queixos transcende sua origem britânica. Eles se tornaram uma sensação global, presentes em diversas culturas e apreciados por crianças e adultos de todas as idades. Mais do que apenas um doce, os quebra-queixos simbolizam a combinação perfeita de tradição e inovação, capturando a imaginação e o paladar de gerações. Sua presença em filmes, livros e programas de TV reforça seu status icônico, perpetuando sua popularidade ao longo do tempo. Hoje, morder um quebra-queixo é como fazer uma viagem no tempo, saboreando um pedaço da história doce que continua a encantar o mundo. Para criar a base dos quebra-queixos, um doce que desafia o tempo e a paciência, é preciso uma combinação precisa de ingredientes que garante não só a textura perfeita, mas também a durabilidade e o sabor marcante. O processo começa com borracha sintética, que forma o núcleo resistente do quebra-queixo. Essa borracha não é apenas uma questão de durabilidade, ela precisa ser moldada para garantir a consistência e a capacidade de suportar as camadas subsequentes. A borracha sintética, embora pareça um material inusitado, é essencial para a criação da base sólida e durável dos quebra-queixos. A resina, outro componente crucial, é adicionada para garantir que a borracha sintética permaneça flexível e que não se quebre durante a fabricação e o consumo. Sem a resina, o quebra-queixo poderia se tornar frágil e menos satisfatório, comprometendo a experiência do consumidor. Os espessantes são incorporados para ajustar a viscosidade da mistura, permitindo que ela se molde perfeitamente e mantenha a forma desejada. Eles ajudam a garantir que a textura do chiclete seja ideal, nem muito dura, nem muito mole, proporcionando uma experiência de mastigação equilibrada e agradável. Os conservantes desempenham um papel fundamental ao prolongar a vida útil do doce, impedindo que ele se deteriore com o tempo. Sem esses conservantes, os quebra-queixos poderiam se tornar moles e perder a textura que os torna tão únicos. O óleo de palma de soja é o último ingrediente essencial. É adicionado para garantir que os doces não grudem nos dentes durante o consumo e para criar uma camada de brilho que os torna visualmente atraentes. Cada um desses ingredientes contribui para a criação de um quebra-queixo perfeito, equilibrando durabilidade, sabor e textura. O processo de mistura e cozimento dos quebra-queixos é um espetáculo de precisão e paciência. A jornada começa com a massa sendo cuidadosamente preparada e cozida a vapor a uma impressionante temperatura de 300 graus Fahrenheit. Essa etapa crucial, e dura nada menos que 4 horas, é onde a mágica realmente acontece. A alta temperatura e o vapor constante trabalham em conjunto para transformar a mistura bruta em uma base uniforme e consistente, essencial para a criação dos quebra-queixos. Durante essas 4 horas de cozimento intenso, a massa se torna uma substância maleável e pronta para assumir a forma desejada.
Após o cozimento, a massa é cuidadosamente despejada em grandes bandejas, onde é deixada para resfriar. Este estágio é tão crucial quanto o próprio cozimento, pois a maneira como a massa esfria pode afetar sua textura e qualidade final. Enquanto a massa esfria, o próximo passo é adicionar a coloração e o sabor. Cada camada de cor e sabor é inserida com precisão para garantir que o quebra-queixo final tenha um visual vibrante e o perfil de sabor característico que o torna tão irresistível. Após 24 horas de espera, o momento crucial finalmente chega. A base de goma é transformada nos centros de chiclete que darão vida aos quebra-queixos. Este é um ponto de virada na criação do doce, onde a base rígida começa a tomar a forma de uma textura mais flexível e saborosa. A mistura, agora refinada e consistente, é cuidadosamente moldada em pequenas unidades que servirão como o coração de cada quebra-queixo, para garantir que esses centros de chiclete não só sejam duráveis, mas também agradavelmente suaves e doces. O xarope de milho é adicionado à mistura. Este ingrediente é essencial, pois não só melhora a textura, tornando-a mais suave ao toque, mas também intensifica o sabor doce. O xarope de milho age como um agente suavizante, ajudando a misturar todos os componentes de forma homogênea e garantindo que cada centro de chiclete tenha a mesma qualidade e consistência. O resultado final é um centro de chiclete que é a combinação perfeita de suavidade e sabor, pronto para ser revestido e moldado em um quebra-queixo finalizado. Este processo de transformação é uma arte e uma ciência, exigindo precisão para garantir que cada unidade não só atenda aos padrões elevados de qualidade, mas também proporcione a satisfação que os consumidores esperam. Agora é hora de transformar os centros de chiclete em verdadeiras explosões de sabor com a adição de sabores e açúcares. A magia começa quando os mestres confeiteiros adicionam uma mistura vibrante de sabores naturais e artificiais. Imagine o frescor do limão, o toque cítrico da laranja, a doçura suculenta do morango e a intensidade frutada da uva, cada um sendo cuidadosamente incorporado à massa. Esses sabores são combinados com precisão para criar uma experiência sensorial que será sentida a cada mordida, garantindo que cada quebra-queixo não apenas atraia os olhos com as cores brilhantes, mas também ofereça um perfil de sabor irresistível. Junto com os sabores, entra o açúcar de confeiteiro, um ingrediente crucial que transforma a goma em algo realmente especial. Adicionado com habilidade à mistura, o açúcar de confeiteiro faz mais do que simplesmente adoçar o doce. Ele altera a textura da goma, tornando-a significativamente mais macia e agradável para mastigar. Ao contrário dos açúcares granulares que podem resultar em uma textura áspera, o açúcar de confeiteiro dissolve-se facilmente, criando uma consistência suave que derrete na boca. Isso faz com que cada mordida seja uma combinação perfeita de suavidade e sabor. A modelagem e o revestimento dos quebra-queixos são etapas fascinantes que transformam a massa simples em doce impressionante. O processo começa com a extrusão da massa, onde ela é forçada através de moldes para criar longas cordas de chiclete. Essas cordas são então cuidadosamente cortadas em tubos, cada um com o tamanho perfeito para se tornar o núcleo de um quebra-queixo. Os tubos são segmentados com precisão para garantir que cada pedaço tenha a forma ideal antes de passar para a próxima fase do processo. Após a modelagem, os tubos são preparados para o revestimento, uma etapa que exige tanto técnica quanto atenção aos detalhes. Os centros de chiclete são mergulhados em uma panela de revestimento, onde são cobertos com camadas de dextrose. Esse processo não só adiciona uma camada extra de doçura, mas também cria o visual psicodélico característico dos quebra-queixos. A dextrose, um tipo de açúcar de confeiteiro, é aplicada em múltiplas camadas, uma sobre a outra, para garantir um acabamento brilhante e uma aparência atraente. Durante o revestimento, a panela gira continuamente, permitindo que a dextrose se adira uniformemente aos tubos de chiclete. Cada rotação espalha o açúcar sobre os centros de chiclete, criando camadas de cor que variam do suave ao vibrante. Esse revestimento não só confere ao quebra-queixo sua aparência distintiva, mas também proporciona uma textura crocante que contrasta deliciosamente com o centro de chiclete macio. A combinação dessas camadas de revestimento e recheio resulta em uma experiência de degustação única, onde cada mordida revela uma nova surpresa de cor e sabor. O resultado final é um doce visualmente impressionante e sensacionalmente satisfatório, que proporciona uma explosão de sabores e texturas a cada mordida. Os quebra-queixos são verdadeiramente um testemunho da engenharia culinária e da criatividade na confeitaria, transformando um simples doce em uma celebração de sabor e cor.